A grande informação desta quinta-feira é que o Cruzeiro teria interesse na contratação de Marino Inestrosa, jogador de 22 anos de idade que atua no Atlético de Nacional da Colômbia e que, segundo o jornalista Everton Guimarães, o atleta estaria no radar do Cruzeiro para o meio desta temporada. Para quem não sabe, o atleta tem passagem pelo Palmeiras, pelo futebol mexicano e também pelo futebol estadunidense. E neste momento ele se encontra no seu auge físico da carreira. Até porque o jogador, quando esteve no Palmeiras, quando esteve nos Estados Unidos, ele não conseguiu desempenhar um bom futebol. Mas agora no Atlético de Nacional se tornou titular absoluto e tem uma certa expectativa de que o jogador possa vingar aos seus 22 anos de idade. A gente não sabe se é o nome que realmente o Cruzeiro vai contratar, até porque, segundo Everton Guimarães, o Cruzeiro está de olho. Não existe neste momento nenhum tipo de negociação em andamento. E é claro, família, a gente vai falar mais sobre isso e muito mais no conteúdo de hoje. Só que antes eu vou pedir a cada torcedor cruzeirense que deixe aqui o seu gostei, que se inscreva no nosso canal, porque sua participação é de extrema importância para o nosso crescimento. Contamos demais com o seu apoio. Agora, família, sobre o ponta colombiano, é um jogador que tem características que o Cruzeiro deve buscar no mercado. Um jogador que realmente seja ofensivo, que quando tem um zagueiro na frente dele, ele não volte e toque a bola para trás, que ele quebre as linhas adversárias. Isso aí tá difícil demais. Quem era para fazer isso era o Wanderson, mas são poucas jogadas que o Wanderson realmente consegue quebrar a linha adversária. E com isso, o Cruzeiro deve buscar no mercado um jogador com essas características. Eu até dei uma pesquisada no Transfer Market e o contrato dele com o Atlético de Nacional é até dezembro de 2027. Ou seja, não vai ser um jogador fácil de tirar da equipe colombiana. O atleta tem apenas 1,72 de altura, ou seja, é aquele baixinho arisco. Ele até é bombadinho, mas é baixinho. E o Cruzeiro pode ficar de olho nesse jogador. Ou melhor, o Cruzeiro está de olho nesse jogador, pelo menos é o que confirma o jornalista Everton Guimarães. Eu sei que é um jogador de apenas 22 anos de idade, mas tem vivido, pelo menos por enquanto, o melhor momento da sua carreira. E ainda falando de jogadores que interessam ao Cruzeiro, o jornalista Vene Casagrande, que é o principal jornalista do Flamengo, principal setorista do Flamengo, confirmou a informação que foi divulgada em primeira mão pelo jornalista Flazoeiro, onde ele ressalta que o Cruzeiro tem interesse na contratação do Luiz Araújo, que não desistiu da contratação do jogador, e também do jovem Matheus Gonçalves, que é meio atacante, que o próprio staff do Matheus Gonçalves está insatisfeito no Flamengo, e a informação que chega que o staff do Luiz Araújo também não está muito contente com a minutagem do jogador. O Flamengo não pretende reforçar um adversário no Campeonato Brasileiro, mas entende também que os jogadores não estão satisfeitos com a minutagem. E a informação foi confirmada pelo Vene, que não descarta a possibilidade do Luiz Araújo e também do Matheus Gonçalves se tornar reforço do Cruzeiro. Isso porque os jogadores, por exemplo, o Michael hoje lá no Flamengo vive uma péssima fase e tá tendo mais minutagem do que o Luiz Araújo. E isso aí, ó, tá deixando os caras pé da vida. E outra coisa também, o próprio Leonardo Jardim já acompanhou de perto o Luiz Araújo quando ele estava no Lille da França. E o próprio Jardim estava no Mônaco, então ele conhece o futebol do Luiz Araújo. E não seria a primeira vez que o Cruzeiro tentasse a contratação do jogador. Então seria normal o Cruzeiro ir no mercado em busca do Luiz Araújo. Já o Matheus Gonçalves eu considero uma promessa, um jogador que realmente ainda tem muito para provar no futebol brasileiro, mas que de fato tem potencial. São jogadores que estão no radar do Cruzeiro. E aí, família, destes três nomes, qual deles agrada o torcedor cruzeirense? E eu vou colocar aqui na tela para vocês as falas do jornalista Vene Casagrande, que confirma o interesse da Raposa em dois jogadores do Flamengo.
fora das 4 linhas, inclusive o jogador tem chance de ser titular, a gente vai falar já já. Mas antes, Cruzeiro de olho em Luiz Araújo e Matheus Gonçalves, informação publicada primeiro pelo meu parceiro Flazoeiro, que eu confirmei, e o Flamengo foi consultado quando o Flamengo jogou contra o Cruzeiro, e o Pedrinho, que é o dono da SAF do Cruzeiro, conversou com o José Boto, dirigente do Flamengo, sobre a possibilidade de negociar Luiz Araújo e Matheus Gonçalves. O Matheus Gonçalves vem ganhando pouca minutagem, e eu não duvido nada que se o Cruzeiro de fato fizer uma proposta para o jogador, os representantes do atleta vão tentar, ou entre aspas, forçar essa saída para o Cruzeiro, porque o Matheus Gonçalves não vem recebendo oportunidades, e eu super entendo, compreendo, tal como o Cleiton, o zagueiro que não quer renovar com o Flamengo e vai sair em breve do Flamengo, o Matheus Gonçalves é outro, jogador que tem potencial, jovem ainda, mas precisa jogar. O jogador quer jogar, e com o Felipe Luiz ele vem recebendo pouca minutagem. O Luiz Araújo é um jogador mais difícil de tirar do Flamengo, mas eu não duvido nada que se o Cruzeiro fizer uma proposta boa de salário, os empresários vão tentar também essa saída pro Cruzeiro, porque eu soube nos bastidores que eles entendem que o Luiz Araújo poderia receber mais minutagem também com o Felipe Luiz. E eu concordo também, tá? Luiz Araújo, sentar e olhar, Michael tendo mais oportunidade que ele, eu acho, assim, absurdo, mas vamos ver. Então, é difícil tirar o Luiz Araújo hoje do Flamengo, mas o Luiz Araújo é um pedido desde a última janela de Leonardo Jardim. Leonardo Jardim é apaixonado no futebol do Luiz Araújo desde os tempos de futebol francês, quando ele enfrentou o Luiz Araújo na ocasião. Então ele quer porque quer o Luiz Araújo, é o grande desejo do treinador do Cruzeiro, que ele pede para o Pedrinho Lourenço, o dono da SAF. Ele quer muito o Luiz Araújo. E o Cruzeiro vai continuar tentando a contratação desse jogador junto ao Flamengo. E por falar em contratação, muita gente me perguntando se o salário... E olha só, família, tem um jogador que tem se destacado com a camisa do São Paulo nos últimos meses e que tem chamado a atenção do mercado, principalmente pela multa rescisória do jogador. O jovem Lucas Ferreira, atacante de beirada de apenas 19 anos de idade, recebe no São Paulo um salário de 20 mil mensais, o que calcula sua multa rescisória na casa dos 40 milhões de reais. A gente sabe que não é um valor para brincadeira, mas para o Lucas Ferreira, que hoje talvez seja a principal joia das categorias de base do São Paulo, é um valor muito baixo. É como comprar ouro, você compra agora que com certeza no futuro vai se valorizar. Só que a informação que chega do Globo Esporte é que Cruzeiro e Red Bull Bragantino têm interesse na contratação do jogador, porém o próprio atleta não quis abrir conversas com nenhuma das equipes, dando prioridade pela renovação de contrato com o São Paulo. É até justo, né? O São Paulo revelou o jogador, está recebendo minutagem por lá e não tem motivo algum para que o Lucas Ferreira acabe por desistir de renovar o seu contrato. O Cruzeiro tem interesse, é um baita de um jogador, vai se tornar realmente uma estrela no futuro, mas infelizmente São Paulo já iniciou as conversas para a renovação de contrato. E se o jogador não quiser, não assina. Agora, se o Cruzeiro conseguisse fazer a cabeça do atleta, o que eu acho muito difícil de acontecer. Mas a informação do Globoesporte.com é que o Cruzeiro de fato tem interesse, mas que não deve avançar nesta negociação. Então é isso, família. Vamos encerrar por aqui mais um conteúdo do nosso canal. Você aí de casa, torcedor cruzeirense, que é novo por aqui, já seja muito bem-vindo. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu gostei, ative as notificações e tamo junto demais. Fica agora com meu grande abraço, fica com Deus e até a próxima. Fui!